e explicando o motivo de eu duvidar a existência de Deus. Bom, nós ateus somos conhecidos como pessoas que não acreditam na existência de Deus. Mas todo ateu não tem certeza 100% se existe ou não existe. Ninguém pode simplesmente comprovar 100% se Deus existe ou não existe. Agora, o motivo de eu ser ateu não é porque eu quero rejeitar a Cristo, a Jesus ou o Deus. É por causa que a Bíblia, ela tem... o que está escrito nela... Tipo assim, o que está escrito nela é muito discurso de ódio. Então, tipo assim, o problema é a Bíblia. O problema não é Deus em si. É a Bíblia que faz dele ser um cara muito parecido com um vilão. Então, o que acontece? Não é, simplesmente não tipo assim, não é que a gente tem 100% de certeza que se Deus existe ou não existe. Agora, no meu caso, eu vou falar de mim. No meu caso, eu não acredito em Deus, mas não porque é falta de fé. É porque é falta de simplesmente das lógicas. É uma coisa muito ilógica. Então o que acontece? Aí fica na minha mente assim: será que eu acredito mesmo que eu vou me encontrar com Jesus? Abraçado com Jesus se eu for pra igreja e tiver abraçado com Jesus? Será que isso é real? Agora, outro motivo. Será que isso não é ilusão? Tipo assim, um cara abraçar a gente, um cara israelense que a gente nem conhece, e a gente morar com o céu, no reino do céu com ele, vida após a morte. Então é uma coisa muito grande. Tipo assim, eu não pedi. Agora, a única coisa que eu quero, a única coisa que eu queria, de verdade, é que Deus se provasse pelo menos um sinal. Não na doença, não me adoecendo, não me dando câncer, não fazendo esse tipo de coisa que não funcionaria. Só faria se afastar dele. Então, o que eu busco prova é simplesmente, tipo assim, alguma descoberta, alguma coisa que acontecesse assim para provar a existência, mas tipo assim, para a pessoa não ter dúvida, alguma coisa, ou falar com a pessoa diretamente para simplesmente para mim acreditar. Pelo menos que tipo assim, se eu não quero ir para a igreja, que eu simplesmente que esses evangélicos eles profana muito discurso de ódio contra homossexuais, contra gays, contra... Então, tipo assim, a igreja é um lugar onde julga muito. A igreja é um lugar de julgamento. Mas Deus não, tipo assim, agora o que acontece? Se eu acreditasse em Deus, desse Deus do cristianismo, que é o certo. E outra coisa, se provasse, tipo assim, se ele falasse comigo, sinceramente, se ele falasse comigo, eu existo, eu sou real, com certeza alguma resposta assim para mim não ter dúvida se ele existe ou não. Então, o que acontece? Com isso, da crise existencial, da depressão, a vida é totalmente arruinada. Por causa que, sabe o quê? Por causa da dúvida. Por causa que a gente não tem certeza se ele é real ou é uma fé cega. Então quem tá na fé cega e acredita na fé cega e não tem dúvida que é real, aposta tudo, a vida inteira. Aposta a sua vida toda. Como eu não quero apostar, a única vida que eu tenho seguir homens, líderes religiosos que julga homossexuais, que fala que é pecado, fala um monte de coisa errada lá na igreja. Então o que acontece? Só faz me afastar dessas igrejas. Então o que acontece? Se eles tivessem um pouco do amor mesmo, aceitasse, falasse, ninguém sabe se Deus vai salvar ou não. A gente não pode julgar o próximo. Talvez uma igreja assim eu conseguiria ir ainda acreditar. Mas, do jeito que está, não tem como. Então o que acontece? Aí que tá. Agora, a única coisa que eu precisava era só saber mesmo, só comprovar que Deus existe. Pra mim acreditar, pelo menos eu acreditar nele. E eu simplesmente fazer minha própria, eu simplesmente orar para ele. E eu simplesmente
Nem que eu só fosse pra igreja, se eu não quisesse ir pra igreja, mas acreditar para tentar ser salvo por ele. Então o que acontece? É muito desespero. A igreja é um lugar de homofobia, é um lugar de ódio, discurso de ódio. Então o que acontece? Como é que eu vou seguir um Deus que se mostra odioso, que se mostra cruel com pessoas que só porque tem uma sexualidade diferente? Então dá crise existencial. Então o que acontece? Meu motivo não é porque eu não quero acreditar em Deus. É porque simplesmente a Bíblia faz próprio se a Bíblia própria. A Bíblia, ela... O que acontece? Ela foi escrita por homens. Foi escrita por homens. Homens simplesmente que falaram muita coisa ali que é de se duvidar. Caso de quem vai ser salvo ou quem não vai ser. Então o que acontece? Muitas coisas ali é a pessoa própria julgando. O que Jesus falou? Para não julgar ninguém. Ninguém sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Julga. O que os crentes fazem? O que a Bíblia escrita por homens está escrito lá? Então o que acontece? A Bíblia está escrita... homens escreveram coisas ali que nem foi... Com certeza nem foi Deus que escreveu. Porque é discurso de ódio. Então o que acontece? Com isso só faz afastar da igreja. Então o que acontece? Eu só queria ter uma certeza que falasse comigo e simplesmente tentasse me convencer da sua existência. Simplesmente isso. Só simplesmente isso. Não com um teste maldoso, um teste de doença ou qualquer coisa. Não, que só faria eu me afastar mais ainda. Mais um sinal. Falar assim, eu existo, uma voz falando comigo, uma voz mesmo que eu não conseguisse controlar, falando da existência, uma prova real. Falasse comigo diretamente. Já que não promete dinheiro, já que não promete mudança de vida, já que não promete absolutamente nada, pelo menos a salvação. Pelo menos a salvação, o que acontece? Mande um sinal, mande prova que existe, dá alguma notícia da sua existência. Simplesmente fala comigo, simplesmente diretamente para mim tentar falar pelo menos que o mundo tem sentido. Mas esse mundo não tem sentido que eu vejo. Se Deus não existe, não há sentido nesse mundo. Então o que acontece? Se Deus não existe, se a pessoa simplesmente as contradições da Bíblia, as coisas muito odiosas, como eu posso dizer, né? É tipo assim, o discurso de ódio que tipo assim, julgando pessoas, falando que elas estão em pecado, pessoas que simplesmente não pediram para nascer, não pediram para ser desse jeito. Homossexual não pediu para ser gay, ele simplesmente nasceu desse jeito. Não tem como mudar a pessoa. Não adianta a pessoa tentar mudar uma sexualidade que a pessoa é. É o que a pessoa é. Como é que a pessoa vai se esconder? É sofrimento. Como é que a pessoa vai gostar de uma coisa que não gosta? É irracional. É irracional. Não tem como mudar. É o que a pessoa é. Eu explico isso através das plantas. As plantas são hermafrodita. As plantas às vezes não tem macho nem fêmea. As plantas, tipo assim, tem animal, o cavalo marinho, ele que engravida, ele leva os filhotes nas costas. Então, tem animal que não precisa de macho e fêmea. A própria natureza. Por que Deus criaria simplesmente essas coisas? Tipo assim, por que um Deus criaria essas coisas homossexuais, mas leva homossexuais pro inferno por pecado? Simplesmente eu não consigo entender. Por isso que eu tô falando, mas agora o que acontece? Mas eu queria pelo menos que ele simplesmente falasse, eu existo e pronto. Pra pessoa não ter dúvida. Mas não, é um silêncio total. É um silêncio. Então por isso que eu falo que simplesmente, por isso que eu falo, eu sou ateu porque simplesmente eu não consigo ter a fé cega. Eu não consigo mudar. Mas não é que eu tenho 100% de certeza que ele não existe. Simplesmente isso. Então, é uma dúvida. Tipo assim, será que vale a pena apostar toda a sua vida se dedicando a ele até a velhice para ter até a sonhada, o sonho do paraíso? Eu não consigo ter a ambição do paraíso. Eu não, tipo assim,
Não faço questão, só queria saber se eu vou simplesmente ter vida após a morte e ser salvo. Só isso. Ou isso ser real. Simplesmente isso. Então, quando a resposta não vem, o tempo vai passando. Só faz sofrimento. Por isso que eu tô com crise existencial. Por isso que simplesmente eu tô em desespero. Simplesmente por quê? Porque eu já aceitei a morte. Então, o vídeo foi esse.